Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente é o grupo 5 de Introdução à Engenharia Mecatrônica. Eu sou o José, estou no primeiro semestre aqui e eu passo a palavra aqui pro Pablo para ele dar as introduções. Pô, meu nome é Pablo, também estou no primeiro semestre de engenharia mecatrônica e nós temos algumas perguntas para fazer para o João Pedro, né? E a primeira pergunta que eu queria fazer era como foi sua experiência dentro da universidade? Quais foram os desafios mais significativos que você enfrentou durante o curso? Bom, prazer pessoal, meu nome é João Pedro Rebeschini, eu venho de Gurupi, né? E eu formei agora, eu entrei no semestre 2018.1 e formei agora 2 meses atrás, né, em setembro de 2023. Bom, basicamente, os principais desafios, a minha experiência foi uma ótima experiência dentro da faculdade. Os principais desafios eu ressalto principalmente a questão de que o extracampo também, né, que eu tive que morar um pouquinho e tal, e com um curso que não é nada fácil, requer muito esforço. As matérias por si só também são difíceis, a gente tem que estudar muito para aprender. E eu acho também que requer muita adaptação, porque, querendo ou não, engenharia mecatrônica é um curso muito interdisciplinar, então, às vezes você está na matéria da mecânica, você sai, vai para a matéria da elétrica, depois vai para a matéria da computação, então eu acho que essa necessidade de se adaptar muito rapidamente também foi um desafio para mim. E durante o curso, você fez algum estágio ou projeto prático? E qual? Tá, eu estagiei 2 vezes, a primeira delas foi no Ministério da Ciência e Tecnologia, né. Lá o time de dados estava um pouco descentralizado e a gente tinha um projeto que era basicamente, a gente extrair várias oportunidades de bolsas de estudo para universidades estrangeiras, né. Só que acontece que essas universidades elas estavam espalhadas em sites e links diferentes, então a gente tinha que extrair essas informações automaticamente, né, e jogar para um modelo de machine learning, um modelo de inteligência artificial, que fosse capaz de prever se essa oportunidade era ou não elegível para os estudantes brasileiros, né. Então eu fiz parte desse projeto no estágio no ministério. Posteriormente eu pude também estagiar na Embraer, onde eu fiz parte da equipe Data Driven, que é basicamente a gente tentar centralizar, a governança de dados, unificar todos os acessos a dados, facilitar a governança para a empresa inteira, porque basicamente cada departamento da empresa tinha uma maneira de tratar os dados, então essa foi a minha parte no Embraer, na Embraer no caso. E eu também pude, fazer um PIBIC, né, com o Alexandre Romariz, que na época ele era o vice-diretor da Faculdade de Tecnologia, eu não sei como está hoje, mas onde a gente basicamente ensinava o computador a tocar uma música de piano, entre aspas, né. A gente tinha um acesso muito grande a músicas de piano, né, os arquivos, MP3 de músicas de piano. A gente tratava esses dados, jogava para uma rede neural recorrente para ela aprender a tocar piano por si só, e o resultado, assim, não ficou nada incrível, né, nada que você ouça, assim, não ficou nenhum Mozart, nenhum Beethoven, mas para um viés de estudo, assim, eu acho que ficou bem legal o projeto, assim. A arquitetura da rede neural recorrente já estava feita, né, assim, a arquitetura da inteligência artificial já tinha pronta, e o meu papel foi basicamente testar, os hiperparâmetros de treinamento dessa rede neural, né, para ver os efeitos de cada hiperparâmetro. E foram basicamente essas minhas experiências em estágio e projetos. Projeto de extensão em si da UNB, que a UNB oferece, como a Android, a Pullman, na sua época tinha. Você participou de algum Tinha. desses? Tinha. Não, eu participei, na verdade, por 4 meses do Censis, que era um capítulo da E3E de engenharia biomédica, né, eu fiz parte do projeto Possibilita, onde a gente tentava desenvolver, protótipos para pessoas com deficiências físicas, né. O projeto em que eu estava inserido era tentar desenvolver uma bengala para pessoas cegas, que ela vibrasse ao perceber algum objeto, né. Só que acabou que a gente não conseguiu tocar esse projeto muito para frente. Boa tarde. Que conselho você poderia dar para alguém que está começando o curso agora? Bom, eu vou levar um pouco as minhas experiências para dar esse conselho, né, e seria: não tenha uma pressa muito exagerada para você formar, porque muitas das vezes você forma e você deixa de aproveitar muita oportunidade, muita coisa que você poderia aproveitar se você levasse o curso um pouco mais leve, pegasse projetos de extensão, atividades extracurriculares, né, que dá muita oportunidade de aprendizado. Também recomendaria, em alguns momentos do curso eu tive a vontade de desistir, né, então, se por algum momento você que esteja ouvindo tenha, essa vontade de desistir,
repensa um pouco mais, vê se realmente se é uma coisa de momento ou se é uma coisa que você realmente vê que não está fazendo sentido para você, toma a sua decisão em cima disso, né, mas e também recomendo que estudar realmente para esse curso é essencial. A área do trabalho de engenheiro mecatrônico ela é ampla, né? Como você observa a disponibilidade de emprego dentro do Brasil? Você acha que tem uma região que precisa mais desses profissionais? Como você vê o mercado internacional? Se você conhece um pouquinho. Pela experiência que eu tive com Brasília, por exemplo, as oportunidades que aparecem são mais oportunidades para a área de TI. Até porque Brasília, apesar de ser uma cidade muito grande, ela não tem tanta força industrial para oferecer tanta oportunidade para a área de mecatrônica de fato. Então acaba que o que sobra para a gente é mais oportunidades na área da programação mesmo, né? Em relação ao Brasil, eu acho que a experiência de estudantes de engenharia mecatrônica para grandes polos industriais, como, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, é completamente diferente da nossa, né? Porque eles, por exemplo, vão ter mais oportunidade de estagiar na área, de fato, na mecatrônica, na robótica, no controle e na automação, né? Então, eu acho que existe uma demanda maior para esses grandes centros, né? Em relação ao mercado internacional, eu confesso que eu não tenho tanto conhecimento, mas eu imagino que esses países de primeiro mundo, a demanda também por profissionais capacitados na nossa área seja bem maior do que no Brasil. João Pedro, a gente sabe que o mercado tende a ficar mais competitivo, então eu queria saber quais são as atividades, os cursos e as habilidades que o engenheiro mecatrônico precisa ter num currículo para conseguir um emprego mais fácil. Então, eu acho que isso depende muito da área que você quer atuar, porque conheci muita gente que fez mecatrônica e basicamente atua 100% na computação. Então, a depender do nicho que você quer atuar, você vai pegar as matérias mais relevantes do curso e dar um foco especial a elas, né, que você vai se destacar no mercado de trabalho. Imagino que o inglês hoje é essencial, você precisa muito para qualquer área que seja. Até mesmo se você for trabalhar em alguma empresa no Brasil, muitas vezes eles pedem um inglês bom, porque muitas das vezes as documentações das tecnologias mais utilizadas tá em inglês, né, então eles querem que você leia por conta própria. Atividades extracurriculares como equipe de competição, empresa júnior também imagino que são atividades muito proveitosas, né, porque você aprende como essas entidades funcionam, como uma empresa funciona, pelo menos a nível júnior, né, e é basicamente isso. Então, João Pedro, minha pergunta é: como você aplicou e o que você aprendeu na universidade na sua primeira experiência no ramo profissional? Então, as minhas experiências profissionais foram mais para a área de computação, de programação, né, assim como eu disse. E então acontece que as disciplinas do SIC, as disciplinas de programação, foram um pouco mais úteis para mim, como APC, estrutura de dados e técnicas de programação, né? Mas eu também sei que a depender da área que você vai estagiar, o que você vai trabalhar, a importância de outras matérias vai se sobressair. Então, João Pedro, no cenário de expansão tecnológica, o engenheiro mecatrônico no mercado de trabalho está mais voltado às áreas de programação e desenvolvimento de software, etc., e outros. Então, eu acho que a minha opinião está um pouco enviesada, porque, assim como eu disse, em Brasília, querendo ou não, as oportunidades aparecem mais para a área de TI. E agora que eu estou em Palmas e teve a questão da pandemia, também acontece que os estágios tinham que ser home office, ou as oportunidades de emprego tinham que ser home office, né? E acaba que o que disponibiliza isso também é a área de TI, então acho que talvez a minha opinião seja um pouco enviesada, mas acredito que sim, principalmente no Brasil, porque, querendo ou não, mecatrônica precisa de tecnologia de ponta, né, que talvez né, ainda não esteja muito presente no Brasil, da maneira que a gente gostaria que fosse, né, então acaba que ressalta mais para essa área de TI. Cara, você acabou de falar que fez uma parte do curso na pandemia, né? E o estágio também teria que ser na pandemia. Quais foram as matérias que você pegou na pandemia e o que que você acha que te prejudicou? Eu peguei as matérias do quinto e do sexto semestre de engenharia, as matérias que estão na grade, e eu acho que o principal fator prejudicial foi basicamente que a gente tem um contato menos direto com o professor, né? Óbvio, a gente pode interagir também, fazer as perguntas, mas eu acho que sente muito essa carência de você estar lá cara a cara, olhando o quadro, podendo interagir mais diretamente. E sem contar também o fator social, né? Que eu acho que um fator muito importante que te ajuda a prosseguir no curso é você poder fazer as matérias com seus amigos, você sai de uma aula, vai para outra, você interage, você se distrai um pouco. E nesse sentido, eu também acho que foi prejudicial. Tá, João Pedro, como você disse, você tá 2 meses aí, né, formado
atuando. E a gente queria saber quais são suas expectativas para o futuro, se você vai querer continuar, como você disse que Brasília está muito na área do TI, ou você quer ir para outros polos para testar novas experiências nessa área da mecatrônica. Então, por motivos pessoais, eu não posso tanto sair daqui, né? Eu não estou mais em Brasília, eu me mudei para Palmas, no Tocantins, que é onde eu tenho minha família, né? Então, aqui piora a situação, né? Se Brasília não tem tantas oportunidades para mecatrônica de fato, em Palmas é ainda pior. Então, meio que eu fico um pouco mais restringido à área de ciência de dados, que é a área que eu tive nos meus estágios, que no meu projeto de extensão é a área que eu tenho melhor conhecimento, maior conhecimento, né? Então, eu estou basicamente buscando me aperfeiçoar nessa área, correndo atrás de algumas oportunidades, né? Eu estou com algumas entrevistas aí. E enquanto isso, eu tento me desenvolver profissionalmente, né? Eu continuo fazendo cursos de data science online, de machine learning, de deep learning, de visão computacional. E enquanto isso, enquanto ainda não surge uma oportunidade proveitosa para mim, eu estou ajudando no negócio do meu pai. Bom, então esse foi o João Pedro Rebeschini. Ele formou agora na última formatura, em 2023, agosto de 2023, é isso? Júlio. Julho. Julho de 2023. E, bom, como tá falando aqui, tá em 15 minutos só, a gente tá finalizando com ele. Obrigado pela disponibilidade, cara. E é Sem isso. problema. O professor Jonas Yud é um ex-aluno da UNB, formado em Engenharia Mecatrônica no ano de 2007. Bom dia, Yudi. Minha primeira pergunta é como foi sua experiência dentro da universidade, quando você estava cursando? Quais foram os seus desafios mais significativos que você enfrentou durante o curso? Bom, minha experiência foi boa. Gostei bastante da graduação, acho que eu não faria outro curso, né? Deu tudo certo, lógico, os problemas que a gente tem ao longo do curso normais, né? O curso é pesado, são muitas horas, é difícil, tem que se manter sempre ali, né? Correndo atrás do conteúdo para não ficar para trás, aquela coisa que quem está no início do curso já está vendo, né? Já pegou aí o primeiro semestre, já veio bem. A experiência foi boa, eu trabalhei muita coisa aqui dentro, né? Participei de muitas atividades aí extracurriculares também, né? Não só as disciplinas, então foi bem proveitoso. Como você aplicou o que você aprendeu durante o curso na primeira experiência profissional que você teve? Minha primeira experiência profissional depois de formado foi como professor no IESB. Dava aula de circuitos digitais. Então, obviamente, foi direto pegar o conteúdo que eu vi aqui na disciplina da graduação e montar a disciplina que tinha lá para. Essa foi a primeira experiência profissional. Bom, estágio eu fiz 3 estágios. O primeiro estágio foi em software, TI. Né? Tinha uma empresa grande aqui em Brasília que contratava muito estagiário de mecatrônica, muito mesmo, uns 20, 25, 30. E era com desenvolvimento de software, banco de dados, CRM, né, interface com usuários. Fiz outro estágio numa empresa de automação, que fazia cancela eletrônica. Cancela não, catraca, né? Com comunicação, com acesso a banco, leitura de digital. Então foi bem legal, né? Microcontroladores. Era bem integração mesmo das coisas, né? Foi bem interessante. E a última foi com software de novo. Né? Já foi uma empresa menor que tinha algumas análises de processamento de imagens para sistema de dentista, né? Fazer laudo de raio-x odontológico. Né? Aí tinha uma parte bem interessante de processamento de imagens. O senhor se formou no início dos anos 2000, né? Como você observa a grande inserção da tecnologia em quase todos os segmentos das áreas acadêmicas e do mercado de trabalho? O engenheiro mecatrônico pode se beneficiar dessa expansão? O mercado cresceu bastante, muito mesmo, em relação a quando eu formei. A gente pode ver esse crescimento com, por exemplo, vagas de estágio. Na minha época, a maioria dos estágios quase 100% dos estágios eram na área de TI, software puro mesmo, né? E eu já fui coordenador de estágio na mecatrônica, então deu para ver essa mudança de perfil, né? Lógico, a maioria das vagas ainda são na área de software, porque é o mercado que a gente tem principal em Brasília, né? De tecnologia, mas tem muita vaga
de engenharia mesmo, fazendo as coisas que a gente vê no curso, em maior ou menor grau, dependendo da empresa, né? Mas tem sim, né? O mercado cresceu bastante, tem muita empresa nova, inclusive gente daqui da universidade, abrindo empresas, né? Oferecendo vagas. Então tem colegas da minha época que tem empresas hoje de engenharia, né? Contratando gente e tal. Então dá para ver que tem um mercado sim, local, né? Nacional, então, cresceu ainda mais. O que o senhor tem a dizer sobre a evolução da indústria 4.0 e internet das coisas nesses últimos anos? Bom, a gente teve uma explosão, né? A internet das coisas nos últimos 10 anos aí, os últimos 5 anos principalmente, deu uma crescida absurda no mercado, quantidade de aplicações e de pedidos de profissionais, né? A gente recebe, às vezes, solicitação de indicação, né? De empresas e tal, de pessoas para fazer estágio, para fazer projetos no mercado, né? As empresas perguntam para a gente se consegue indicar algum profissional para fazer determinados trabalhos, né? Geralmente voltados para essa parte da internet das coisas, né? Tem crescido bastante. A indústria 4.0 ela é um movimento ainda maior. Né? A internet das coisas é uma das tecnologias que suportam a indústria 4.0 e tem muitas outras, né? Tem realidade aumentada, inteligência artificial, tem realidade virtual também, tem a parte de robótica avançada, tem prototipagem rápida, impressão 3D, digitalização, tem uma infinidade de tecnologias aí, todas elas, o perfil do mecatrônico se encaixa no centro, né? Como integração de coisas, né? Se a gente parar para pensar sistemas cyberfísicos, que é a ideia de você ter objetos reais e ao mesmo tempo virtuais, né? Você não distingue um do outro, a existência de um da existência do outro. Né? Os gêmeos digitais também, que seria uma cópia virtual do objeto real, uma cópia fiel acompanhando ali, né? Então a gente consegue ver a necessidade do perfil do engenheiro mecatrônico para trabalhar nessa área, né? De integrar esses ambientes, né? Então a indústria está pedindo cada vez mais, tem empresas trabalhando com foco apenas nisso já hoje em dia. Então tem bastante coisa aí para fazer. Professor, como você possui um tempo formado, após o término do curso, o engenheiro mecatrônico tende ao setor público ou privado? E como você as observa as vantagens dos dois setores? Considerando aí o pessoal que eu conheço, né, que formou, meus ex-colegas, ex-alunos aqui egressos do curso ao longo dos anos, né? A maioria do pessoal que estuda na UNB, pelo menos, era de Brasília. Então, sendo de Brasília, você tem um viés do concurso público muito forte, porque tem muito filho de servidor público e tem muita oportunidade de concurso aqui. Então, é meio óbvio que muita gente vai para o concurso, mesmo depois de alguns anos. O pessoal trabalha uns anos no mercado e depois vê que o concurso público tem as suas vantagens de estabilidade, de renda, né? Que talvez como Brasília não é uma cidade industrial, né? Você tem menos emprego como engenheiro mecatrônico no mercado de Brasília. Agora o pessoal que sai de Brasília e vai para a indústria fora do DF e fora do Brasil também, esses não voltam para fazer concurso, a maioria. E também como o senhor observa essa evasão de engenheiros mecatrônicos do Brasil? O mercado internacional tem... Então, o engenheiro do Brasil ele é muito bem formado. Por quê? Olhando para a Europa e para os Estados Unidos, né? A graduação lá mudou. O modelo de graduação lá é de 3 anos. Então aqui a gente acaba vendo mais conteúdos do que o pessoal vê lá. Vantagens e desvantagens, né? Então, quando o engenheiro sai daqui para lá, ele tem uma bagagem técnica de formação muito grande em relação ao mesmo engenheiro de lá. Então, acaba tendo essa vantagem competitiva. Então, tem muita vaga, tem mercado para quem ousa sair, né? Porque também não é simples, né? O emprego está lá, mas
Ir até lá é que é o Complicado. complicado.